Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Karen no canal do blog Ler Pra Sempre e eu vim fazer pra vocês hoje a resenha do livro A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Esse livro aqui vai contar a história da Rachel, que é uma mulher alcoólatra, divorciada do marido e que ainda não conseguiu superar o casamento, né, que acabou. Todos os dias, pela manhã e à tarde, ela pega o mesmo trem, então de ida e volta, faz o mesmo trajeto. E ela sempre fica a observar pela janela do trem e repara em uma casa específica onde vive um casal que aparentemente são perfeitos. Então ela observa tanto eles todos os dias que ela acaba dando nome para esse casal, que ela nunca conversou, que ela não conhece, e chama eles de Jess, mulher, né, e Jason, o homem. Só que em um determinado dia, enquanto ela tá no trem, ela presencia uma cena acontecendo na frente daquela casa, com a mulher e uma outra pessoa. E no outro dia, essa mulher da casa é dada como desaparecida. E ela acaba descobrindo que essa mulher, na verdade, se chama Megan e não Jess, né, que foi o nome que ela inventou. E a partir daí, a Rachel não consegue ficar alheia a essa situação porque ela acha que ela conhece a Megan, que ela conhece o marido dela, por ter observado tanto tempo eles na casa, né? E na noite antes do desaparecimento da Megan, a Rachel, ela só lembra que ela estava alcoolizada no outro dia, pela manhã ela acordou em casa, toda machucada e com hematomas, toda dolorida. Então ela não sabe o que aconteceu com ela na noite em que a Megan desapareceu. E aí que fica o questionamento do livro, a gente começa a se perguntar, será que a Rachel realmente teve alguma coisa a ver com o desaparecimento da Megan? O que aconteceu naquela casa no dia anterior? Então, a gente fica fazendo vários questionamentos, só que a história em si é mais complicada ainda do que parece. A Rachel é uma personagem muito intragável. Ela divide um apartamento com uma colega porque ela ficou sem casa depois da separação, porque o marido dela tinha um caso com uma outra mulher, então ele tinha uma amante. Ele acabou trocando a Rachel por essa amante, que é a mulher atual dele, que se chama Ana, inclusive está grávida dele, e eles acabaram ficando com a casa onde a Rachel morava antes com ele. Então ela tá sem casa e ela divide o apartamento com uma colega, e ela nunca conseguiu superar a traição do ex-marido dela. E desde que o marido assumiu e se casou com a amante, ela vez ou outra inferniza a vida dos dois. Então ela fica ligando pro marido dela e pra ex-mulher. Ela aparece repentinamente na casa deles, né? Porque a casa antes era dela. E ela passa e por ela nunca ter superado o ex-marido dela e o casamento que acabou, ela sente muita inveja desse casal que ela vê todo dia do trem, que é a Jess e o Jason, né? Que é o nome que ela inventou. E ela admira muito esse casal, por isso que ela se sente parte da vida dos dois, sendo que ela nem conhece, nunca conversou com esse casal. E ela passa a imaginar cenas na cabeça dela sem nem conhecer os dois. Então, a Rachel ela já tinha problemas com o álcool antes, então esse foi um dos motivos que fez o marido largar dela. E, na verdade, isso é meio que uma das desculpas que o Tom, que é o ex-marido da Rachel, usa pra separação que ele teve com ela. Só que tudo só piorou depois do divórcio, ela acabou ficando mais alcoólatra, então ela realmente busca uma saída no álcool. E ela acabou até perdendo o emprego, né, porque ela apareceu alcoolizada no local. Então, todos os personagens desse livro são muito importantes pro enredo e pra história em si. A história ela se passa entre capítulos alternados, então tem capítulos que a Rachel é a protagonista, que a Rachel é a narradora, porque a protagonista é óbvio que ela é. Em outros é a Megan, que é a mulher que desapareceu, e em outros é a Ana, que é a mulher atual, né, a amante, ex-amante do ex-marido da Rachel, mulher atual esposa do ex-marido da Rachel. E isso colabora muito pra gente ter uma visão mais geral das coisas que acontecem no livro. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo pra mim nessa história. A Megan é uma personagem que age muitas vezes de forma estranha, porque nos capítulos que é narrado por ela, a gente vai entender o que aconteceu pra ela desaparecer, o que aconteceu com ela, tudo certinho, só que ela vai começar lá no começo, então ela tem umas atitudes muito estranhas, só que isso é meio que explicado, porque ela sofreu um trauma muito grande na vida, que eu não vou falar o que é, porque senão vai ser um spoiler. E só que isso não justifica o fato dela lidar com as coisas e com as pessoas. Eu não gostei nada da Megan, achei ela uma personagem muito mesquinha, muito assim, sabe? E a Ana é a mesma coisa da Megan, ela é a atual esposa do ex-marido da Rachel. E ela é a típica mulher fantástica que se acha porque conseguiu pegar o marido da outra, porque é amante que foi promovida a esposa. E ela realmente tem orgulho disso, então ela tem orgulho de ter feito o marido largar da Rachel pra ficar com ela e por ela poder dar um filho pra ele e tudo mais. Só que toda vez que a Rachel tá por perto, essa autoconfiança dela falha miseravelmente, porque ela, tipo, fica muito apavorada quando a Rachel aparece na casa deles. E ela sabe que a Rachel ela acha, né, que a Rachel é louca, assim, pra destruir o casamento deles, que aparentemente é perfeito. Então esse é o tipo de história em que a gente cria milhares e milhares e milhares de teorias para descobrir o que acontece e o final ainda assim conseguiu me surpreender. Eu vi que muita gente que leu esse livro adivinhou o desfecho logo de cara e falou que já sabia o que tinha acontecido, qual que era, por que a Megan desapareceu, o que aconteceu com ela, porque é o mistério do livro a gente querer desvendar o que aconteceu com a Megan, por que ela desapareceu, que crime foi esse que aconteceu com ela, pra onde ela foi parar. Então eu vi que muita gente adivinhou o que aconteceu, adivinhou a relação dos personagens ali, toda a conexão. E talvez eu seja um pouquinho lerda porque eu não consegui adivinhar.
Tudo foi revelado, foi uma surpresa pra mim, porque eu não fazia ideia de que era isso mesmo. E eu tinha criado outras teorias muito nada a ver, então eu fui muito surpreendida. E eu gostei desse do Laird, de ser surpreendido, porque foi bem legal pra história. E a gente ficou o tempo inteiro apreensiva pra descobrir se a Rachel teve ou não participação nesse desaparecimento da Megan. E o que de fato aconteceu com ela. E cada vez essa lista de suspeitos aumenta mais. Então você vai achando que é uma pessoa, depois você muda de ideia, acha que é outra. Então esse é um livro, o tipo de livro que você fica o tempo inteiro assim. A autora tem uma narrativa muito fluida, apesar da história por si só ser meio depressiva. E a Rachel é uma personagem bem problemática. Você lê o livro tem tudo aquele ar assim depressivo, sabe? Porque a Rachel é uma personagem muito... Ela sofre muito, ela teve o ex-marido que traiu ela começa a beber demais. Então tem tudo assim que é meio depressivo, mas tudo assim a história consegue ser fluida e leve. Leve não, né? Mas consegue ser fluido num ritmo que você não fica assim, tipo, se sentindo mal, sabe? E várias situações também me fez sentir raiva do ex-marido dela e até dela, às vezes, da Rachel, porque tem vezes que ela faz umas coisas que você fica, meu Deus, para, por favor. E algumas vezes achei ela um pouquinho chatinha assim, mas depois eu acabei gostando dela e entendi os motivos por ela agir da forma como ela agia. Ela é uma pessoa amargurada e tudo mais. E o clima da história por várias vezes me lembrou Garota Exemplar. E eu acho que é por isso que as pessoas comparam esse livro com Garota Exemplar, apesar de eu preferir ainda o outro. Eu achei esse aqui um pouquinho mais fraco. O enredo em si um pouquinho mais fraco do que o da Gillian Flynn, né, a Garota Exemplar, porque a cena chocante desse livro aqui, que eles falam tanto, não é tão chocante assim. Pra mim, na verdade, não foi nada chocante. É uma cena que pode acontecer em qualquer momento do dia. Não é nada demais, como a sinopse coloca. Tipo, quando a Rachel tá lá no trem, ela olha pra casa e ela vê a cena chocante, pra mim isso não foi tão chocante. Então, tipo, o ápice do livro pra mim, tipo, ok. Mas, assim, é um livro muito legal. E... isso, a única coisa negativa pra mim foi isso. A parte chocante não ser tão chocante assim. A cena que ela vê lá é uma coisa super normal, que deve acontecer toda hora, deve estar acontecendo agora, inclusive. Não vou falar o que é, né? Porque seria um baita de um spoiler. E foi uma leitura muito ótima, que me deixou intrigada em vários momentos, só que me prendeu do início ao fim. Eu devorei esse livro. Uma leitura que me fez refletir também como a gente não pode olhar pra vida de outra pessoa e achar que eles levam uma vida perfeita, porque você não sabe o que se passa dentro das portas da casa da outra pessoa. A Rachel olha lá pro casal e acha que eles se amam, que eles são perfeitos, mas você vai vendo no decorrer do livro o que aconteceu na vida desse casal. Então a gente não pode olhar pra um casal ou pra uma pessoa, pra qualquer coisa e achar que eles levam uma vida perfeita, porque ninguém sabe o que se passa da porta pra dentro. E é um livro também que fala sobre traição, sobre até que ponto as pessoas podem chegar, sobre mentira e vários temas pesados. Eu recomendo esse livro pra todo mundo que gosta de thriller psicológico. Eu sou uma super amante desse gênero, então pra mim foi uma ótima pedida. Foi a primeira leitura do ano e, como eu falei pra vocês, uma ótima escolha. E eu acho que eu dei 5 estrelas pra esse livro. E acho que vai entrar pra minha lista de melhores do ano, porque eu gostei bastante. Então essa foi a resenha. Se você gostou, dá um like no vídeo. Se já leu Garota Exemplar, converse aqui comigo, comenta o que você achou. E se não for inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo.